Oi, estamos aqui de novo. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, sétimo ano, e a nossa é a aula 3, ok? O assunto de hoje, gente, é pontuação, o uso de parênteses e aspas. Eu vejo muita gente usando isso errado, e não é difícil, é só a gente observar certos detalhes, algumas regras, tá? Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção. E lembrando, tá? Que vocês precisam deixar aí do lado do computador ou do celular o caderno de português para vocês irem anotando as dúvidas. Tudo bem? Vamos lá. Olá, vamos começar então com o uso dos parênteses, tudo bem? Vamos lá. Os parênteses, né? Que é aquela estrutura que a gente coloca assim, fechando ou abrindo alguma coisa que a gente quer usar. São sinais de pontuação usados para dar explicação, fazer observações e observações acessórias, aquelas que a gente só está completando alguma coisa, né? Comentários ou reflexões, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui, olha lá. Os conselhos dispensáveis, entre parênteses, do primo, deram no que deram. Então, por que, que é uma complementação? Porque se eu tirar o que está entre parênteses, embora ele acrescente uma informação que até seja importante para o contexto, mas se eu tirar não faz diferença na estrutura da frase, tá? Então, por isso que ela é uma complementação. Olha o outro. Comprou mais bolsas e sapatos, um dinheirão, e voltou para casa satisfeita. Esse comentário de um dinheirão também eu poderia tirar aqui e não fazia, assim, não fazia diferença no sentido da oração, tá? Olha o outro. Mal me viu, perguntou, sem qualquer descrição, como sempre, quem seria promovido. Outra vez, a possibilidade, né, de você estar acrescentando uma informação que ela tem que ser destacada pelos parênteses, mas que ela, na verdade, não faz muita diferença no contexto, porque não, se você tirar, não tira o sentido da frase, tá? Tudo bem? Então, a gente vai ver algumas possibilidades de uso dos parênteses, as regras de cada coisa, tá? Olha lá, citações. Os parênteses são também usados para indicar nome de autor, obras e capítulos relativos a citações. Como assim? Por exemplo, se eu vou falar de algum autor, eu posso colocar ele entre parênteses, tá bom? Mas tem aqui alguns exemplos do que eu falei. Olha lá. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Aí, por último, Albert Einstein, que foi o autor da frase, tá? Então, para destacar, eu coloco Albert Einstein entre parênteses. Olha a outra. Salve, símbolo augusto da paz. Isso aqui é uma frase do hino da bandeira, tá? E eu coloquei, então, que ele da onde que saiu isso? Entre parênteses, ou seja, o hino da bandeira está entre parênteses. É a origem, né? Da onde que eu tirei esse versinho. Olha lá, toda pessoa tem capacidade de ser criativa e cada pessoa tem uma maneira diferente de expressar sua criatividade. Quem disse isso? Isso, Weschler, 1998, página 64. Isso aqui é um trecho de um livro que esse autor escreveu, que está na página 64. Então você vê que tem toda a indicação aí. Primeiro, o nome do autor. Segundo, o ano e depois a página. Isso aqui é bem uma indicação daquelas normas ABNT que a gente usa para fazer trabalho, principalmente em faculdade. E a escola a gente começa a aprender a lidar também com essas normas ABNT para ficar bem certinho, tá bom? Vamos lá. A gente também tem uma outra possibilidade de usar os parênteses nas indicações cênicas. O que quer dizer isso? Nos textos de peça de teatro, por exemplo, a gente usa, olha lá, os parênteses são ainda utilizados nos roteiros de teatro. Roteiro é a peça de teatro escrita, tá? Vamos lá. Exemplos. Personagem 1, com voz trêmula. Quem está aí? Entre parênteses, é o modo como o autor achou para dizer para o ator que vai fazer aquele papel de que maneira que ele deve dizer. Então, se fosse, por exemplo, a gente ler como o autor queria, quem está aí? Quem está aí? Ou seja, se é uma voz trêmula, provavelmente é uma voz de medo, né? A pessoa deve estar com um pouco de medo. Então, ele já coloca dessa maneira para a pessoa saber como é que tem que interpretar aquela fala, tá? Olha lá, personagem 2 rindo. Não posso dizer. É surpresa. Então, assim, eu não posso dizer. Ele está rindo. Então, é a maneira como ele vai dizer essa frase. Para o ator que vai interpretar, é bastante importante saber o que o autor pensou a respeito do personagem quando ele escreveu a peça, tá bom? E como não é fala do personagem, ele não vai dizer isso, tem que ficar separado. E aí, nessa maneira que eles utilizaram
o parênteses para fazer essa separação, tá? Vamos lá, a gente também usa para as alternativas. Finalmente, os parênteses são utilizados para indicar alternativas de palavras. Isso a gente vê muito, pessoal. Olha lá. Caro, entre aspas, o S. Entre aspas, não, desculpa, entre parênteses, o S. Senhor, entre parênteses, ES. Agradecemos o contato. Olha de baixo. Pedimos a compreensão de vossa, entre parênteses, S. Senhoria, entre parênteses, S. Quer dizer aqui que tanto vai servir para uma pessoa como para mais de uma pessoa, né? Então ele dá a opção de ser para mais pessoas. Por isso que no primeiro, por exemplo, tem lá caro, caros, senhor, senhores. Ou seja, se vai para o plural, então eu já estou indicando como é que ela ficaria no plural, tá? Mesma coisa no caso de Vossa Senhoria aqui embaixo. De Vossa Senhoria, Vossas Senhorias. Tudo bem? Gente, é muito tranquilo. Os parênteses a gente usa com muita tranquilidade. Lógico que a gente tem que ficar atento a essas regras, né? Ah, não pode assim, não pode assado. Mas é muito simples. Vamos ver então agora o uso das aspas, tá? Olha lá. As aspas, que é aquele sinalzinho gráfico que a gente coloca assim, representam um recurso gráfico empregado aos pares, ou seja, ele, né, geralmente ele não vem assim sozinho, ele tem que ser dos dois, não pode ser só um. Na produção de textos, sendo que uma sozinha serve para abrir e a outra para fechar o discurso, tá? Elas não vão ficar as duas assim certinho, geralmente é separadinho. Começa e termina. Bom, trata-se, portanto, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para enfatizar palavras ou expressões, além de indicar citações de algum texto, tá? A gente tem um uso, algumas coisas meio semelhantes com dos parênteses ali. Vamos lá ver? Olha lá, primeiro que tipos de aspas que a gente tem, né? A gente tem as aspas simples, que ela é só umazinha, só uma, assim, pá. E depois a outra, pá, né? No começo e no final, tem uma e tem a outra. Utilizamos esse tipo quando a aspa dupla já está sendo utilizada. Você já abriu, você quer copiar um texto, por exemplo, você vai copiar um trecho de um texto para colocar no seu trabalho ou dar o exemplo, né? Ou fazer aquela transcrição que a gente costuma fazer às vezes em alguns exercícios da apostila. Então, nessa transcrição, você tem que colocar as aspas. Mas vamos supor que justamente aquele trecho que você vai transcrever já tem uma palavra que está entre aspas lá. Como é que eu faço então? Vou colocar aspas lá, depois aspas no meio? Não. Você coloca com essa aspa, começa, né, com essa aspa normal, essa aspa dupla, e aí no fim, aquele pedacinho que estava destacado com as aspas no texto original, em vez de colocar duas aspas, você coloca uma e depois a outra, tá? A aspa sozinha. Olha o exemplo aqui, ó. A menina estava muito feliz no congresso em apresentar nova tese sobre o tema polêmico. Nova tese, a gente destacou com uma aspa só, tá? Porque a frase inteira já tem as aspas maiores, do começo ao fim da frase. E a aspa dupla, que é essa, duas assim, empregada nos discursos diretos para enfatizar algo no texto ou citar alguma obra. Primeira coisa, né? A gente aprende que para a gente fazer o discurso direto no texto, a gente tem que colocar a fala do narrador, dois pontos, na outra linha, travessão, e aí sim a fala do personagem, não é isso? Nesse caso, em vez do travessão, a gente pode sim colocar as aspas no lugar do travessão, tá? Sinaliza a mesma coisa, que é a fala do personagem. Então, olha lá, ó. Manuela preferiu dizer logo o que estava pensando. Aí, entre aspas, não gosto mais do curso. Então, como é a fala da Manuela, foi destacado com as aspas, como poderia ter sido também com o travessão. É uma outra maneira de colocar o travessão, tá bom? Bom, então vamos lá. Quando que a gente usa direitinho, então, essas aspas? A gente usa para enfatizar os discursos. O que é enfatizar, gente? Dar destaque, tá? Realçar. Para enfatizar palavras ou expressões, utiliza-se as aspas. Por exemplo, que Deus é esse? É uma frase que a gente escuta por aí. Outro caso da utilização das aspas é quando o locutor pretende ironizar algo. Então, olha só embaixo, ó. Após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse: Muito bonito o que você fez. Claro que ela está usando de ironia, né? Porque quebrar um vaso não é uma coisa bonita. Então, para realçar, para dar esse destaque da ironia que a mãe usou, a gente coloca o bonito, porque não tem nada de bonito, entre aspas, tá?
Agora, citações diretas. O que é uma citação? Você vai citar um autor que você quer usar, uma música, uma obra, tá? Então vamos lá. Empregada para citar algum discurso proferido pelo próprio autor, utiliza-se as aspas antes e após o discurso. Vamos lá. Segundo o presidente da República, iremos combater a crise. Olha lá. Do jeito que a pessoa construiu essa frase aqui, a gente percebe que ele colocou entremeado na fala do narrador a fala do presidente aqui, né? Então colocou lá, ó, segundo o presidente da República, entre aspas, iremos combater o crime, porque é a fala literal, exatamente o que ele falou, tá bom? Note que as aspas vêm identificar as palavras proferidas pelo presidente. Quando as citações diretas são escritas por meio digital, podemos acrescentar o itálico. Aqui, gente, citação direta é quase a mesma coisa daquela questão do uso das aspas na fala de personagem, em vez do travessão. Citação direta, discurso direto, tá bom? A gente usa também para destacar palavras que vieram de outra língua. E a gente nem tem muita ideia, mas aqui no Brasil a gente tem muita palavra que faz parte da língua portuguesa que a gente nem tem ideia que originalmente ela não faz parte. Né? Por exemplo, abajur. Abajur é francês, é uma palavra francesa. Tá? Então vamos ver aqui, ó. O estrangeirismo, também chamado de neologismo estrangeiro, é um uso muito frequente de palavras estrangeiras que por vezes são acrescidas ao dicionário dependendo do uso. Ou seja, a palavra ela vem de outra língua, a princípio ela fica destacada como uma língua estrangeira, mas com o passar do tempo algumas palavras vão se incorporando na língua portuguesa e aí passam a fazer parte até do dicionário. Nesse caso, a gente não precisa colocar mais aspas. Mas até lá a gente tem que destacar como uma palavra estrangeira, tá bom? Olha aqui, ó. Show, chat, web, mouse. Tudo isso são palavras que vieram de outra língua. Né? Elas não fazem parte da língua portuguesa originalmente. Então a gente tem que chamar isso de estrangeirismo. Portanto, a gente teria que destacá-las com as aspas. A maioria das pessoas não faz mais, gente, porque elas já estão tão arraigadas ali na língua que a gente nem lembra mais que são palavras estrangeiras. Principalmente essas novas que vieram por causa dos meios digitais, internet, né? Tem muita palavra, mas elas são sim estrangeiras e a gente tem que destacar, tá? Olha lá, geralmente quando usamos palavras estrangeiras no texto, devemos colocar as aspas ou quando digitamos no computador, o itálico, aquela letrinha deitadinha, tá? Então olha aqui o exemplo. Esperamos o feedback da professora. Feedback, olha a palavra, feedback está entre aspas. O que significa feedback mesmo, gente? É o retorno. Vamos esperar que a professora dê a resposta. É isso, tá bom? Agora está na moda usar a palavra estrangeira, né? Olha lá. Aqui não é uma palavra estrangeira, mas é um neologismo. O que é um neologismo? Se a gente pegar a palavra, a etimologia da palavra, ó, neo é novo, tá? Então, o que significa isso? Uma palavra nova, uma palavra inventada. Geralmente essas palavras são inventadas a partir de alguma que já exista na língua, né? E a gente tem um autor brasileiro que usou muito disso, é um autor muito conhecido, muito famoso no mundo inteiro, muito importante, que chama Graciliano Ramos. Tem o Guimarães Rosa também que usou bastante, tá? Vamos lá. Quando uma palavra é criada dentro de um texto, por exemplo, um conceito novo, ela aparece entre aspas, com o intuito de demonstrar que aquele termo foi criado, sendo, portanto, um vocábulo que ainda é inexistente nos dicionários. Então, quando a coisa chega nesse ponto, você olha para uma palavra, você fala, gente, eu não conheço essa palavra, mas ela está dentro de um contexto, ela realmente está sendo usada no intuito de passar uma mensagem, ela está dentro de um contexto. Então, provavelmente foi uma palavra inventada pelo autor. Só que, assim, ele tem que destacar esse uso de novidade, vamos dizer assim, com as aspas, tá? Para que ela não se misture com as palavras que já fazem parte da língua. Geralmente, o neologismo não faz parte do dicionário. Pode ser que ela venha a fazer, pode ser que não, vai depender do uso. Se ela ficar muito conhecida, muito corrente, todo mundo usar, um dia ela para no dicionário, tá? Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Essa noite vamos caetanear muito no show de Caetano Veloso. Ele colocou caetanear como se fosse um verbo, ou seja, de curtir o show do Caetano Veloso. Vamos caetanear, tá bom? Deu para entender, pessoal? Bom, a gente também consegue usar
as aspas para destacar as gírias, sabe aquelas palavras? E aí, mano, beleza, pode crer. Esse tipo de palavra são gírias, né? Ela faz parte do uso coloquial da língua, aquele do cotidiano, que nem precisa ser tão certinho seguindo as normas padrões da língua. Aquela linguagem do dia a dia, aquela que a gente usa com a mãe e com o pai, às vezes, com os colegas, né? Então vamos lá. Quando na produção textual são empregadas as expressões populares, né? Várias expressões do tipo, denominadas de gírias, utiliza-se as aspas. Então você tem que separar ela, é uma forma de marcar, falar, olha, esta palavra aqui não faz parte da língua padrão, tá? Da norma padrão da língua. Vamos ver um exemplo. Ó. A Cibele diz que não rolou as vendas de bilhetes. Não rolou significa o quê, gente? Não deu certo, não aconteceu. Mas é uma gíria. Você não pode colocar isso, por exemplo, num texto de redação. Né? Mas naquela fala cotidiana com seus amigos, você pode falar tranquilo. Desde que você saiba que tem outras possibilidades de usar, dependendo do contexto que você está usando. Né? Então, quando eu digo a Cibele diz que não rolou, eu tenho que colocar entre aspas para destacar que isso é uma gíria, que não faz parte da língua da norma padrão, tá bom? Não é muito difícil, não, mas tem que ficar bastante atento, tá? E a gente usa as aspas também para citar obras. O que é citar obras? Quando eu estou escrevendo um texto e eu quero dizer uma coisa que um autor qualquer disse, que eu gostei e eu quero trazer essa frase para o meu texto. Eu posso fazer isso? Pode. O problema é, se você não colocar as aspas, você vai dizer que aquele texto foi você que escreveu. É como se você estivesse dizendo isso. E isso é plágio. Não pode nem em trabalho de escola e nem em trabalho de faculdade. Então você tem que colocar, olha, essa frase eu gostei bastante, mas foi do autor X, não foi minha. Para fazer isso, você coloca as aspas lá, tá? Olha lá, ó. Quando queremos citar no texto o nome de uma obra, artigos, dissertações, teses, capítulos de livro, filmes, dentre outros, devemos utilizar as aspas e ainda o itálico, tá? O itálico, lembrando aquela letrinha deitadinha. Olha embaixo aqui, ó. A Gioconda é a obra mais famosa de Leonardo da Vinci. Gente, para começar, a Gioconda é a mesma coisa que a Mona Lisa, tá? Então é a pintura mais famosa dele. Só que olha como ela tá. É uma palavra que também não é brasileira, né? Ela tá destacada com aspas, porque ela é o nome de uma obra, é o nome do quadro do Leonardo da Vinci. Esse está lá no Museu do Louvre, em Paris, tá bom? A gente tem outro exemplo aqui, ó. O autor relata em seu artigo intitulado Memórias de um Soldado, sua vida durante a guerra. Olha lá, Memórias de um Soldado, que é o nome do artigo, está marcado com aspas, tá? Dizendo que é o nome de um artigo que a pessoa escreveu, ok? Bom, gente, o nosso conteúdo aqui de parênteses e de aspas é esse. Agora, espero que vocês tenham anotado qualquer dúvida. E eu vou passar aqui para vocês as páginas com as atividades, tanto da apostila como do caderno de atividades. Lembrando que eu vou colocar atividades na plataforma Tec Educar. São atividades complementares que você tem que fazer, sim, tá? Não é mais daquele tipo de atividade que você faz ou não. Você faz, copia no caderno, você não precisa imprimir. Você copia essas atividades no caderno, responde, que no segundo momento a gente vai fazer as correções. Tudo bem? Vou ler aqui com vocês, tá? Caros alunos, após assistirem essa videoaula, vocês devem fazer na apostila as atividades relativas ao conteúdo, ou seja, uso de parênteses e de aspas, que estão nas páginas 41 a 44. Devem realizar também as tarefas do caderno de atividades, que estão na página 18. Além disso, disponibilizarei atividades complementares na plataforma Tec Educar. Não esqueçam de olhar, pessoal, porque eu acho que é o meio mais fácil de vocês escolherem as atividades, tá? E lembrando que você não precisa imprimir, não, só copia no caderno, tá? Na próxima videoaula, realizaremos a correção de todas essas atividades e na aula online semanal tiraremos dúvidas a respeito de todo o conteúdo dado. Sejam caprichosos e aplicados ao realizar todas as tarefas, anotem todas as dúvidas que tiverem para que as aulas online sejam bastante proveitosas. Então é importante que você faça essa anotação de dúvida. Eu vou falar isso 1000 vezes, porque é fundamental. Principalmente agora que nós não estamos em aulas presenciais, tá? Então, gente, ó, um grande abraço para vocês, cheio de saudade, que vocês estejam bem, façam tudo bonitinho, que a gente se encontra então nas próximas aulas.